Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta aqui no canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você que não se inscreveu, clica aqui embaixo para se inscrever no canal. Tem o sininho também do lado para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra. Quer fazer parte de um grupo de WhatsApp para vocês interagirem sobre os assuntos? Olha, esse grupo já tem 2 anos, tá? Que a gente mantém esse grupo. Se você quiser fazer parte, tem professores, tem alunos, superintendentes, temos vários, tem pastores, presbíteros. Se você quiser fazer parte desse grupo, aqui embaixo eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você vai clicar e clicando nesse link você vai ser automaticamente direcionado a esse grupo, tá? Vai clicar, pronto, já vai entrar nesse grupo de WhatsApp. Mas quando entrar, diga lá para o Senhor que você foi pelo canal Ouvir pela Palavra. Cheguei pelo canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Será um prazer enorme te receber ali. Tá? E se vocês quiserem receber mensagens que eu coloco todos os dias, devocionais, nas minhas redes sociais, é só você seguir. Aqui embaixo está o meu Facebook, está o meu Instagram. Tá? E se você quiser receber no seu WhatsApp, você vai me mandar um WhatsApp aí, entra lá no grupo, eu quero receber as devocionais e eu mando para você todos os dias, tá bom? Olha só, vamos falar hoje da lição de número 5. Aliás, a lição de número 6, né? A revelação do mistério chamado igreja. Então nós vamos ver nessa lição que a igreja em si, ela foi um mistério, né, que não era conhecido e que Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, agora revela esse mistério. O Senhor guardou isso, né, um certo tempo, e agora, na dispensação dos tempos, o Senhor torna isso revelado. Então esse será aí o tema da nossa lição, falando desse mistério, né, que outrora não era conhecido. A lição da escola dominical ela tem 3 objetivos que a gente precisa trabalhar. Primeiro, apresentar a nítida visão que Paulo tinha sobre os gentios, deixar isso claro, explicar acerca do mistério revelado a Paulo e mostrar que o plano divino não é um desconexo, ou seja, mostrar que Deus não deixa as coisas assim à solta, né? Vamos dizer assim, se acontecer, que aconteceu por acaso. Não, com Deus as coisas não funcionam assim, né? Com Deus as coisas são planejadas, são desejadas, são, de certa forma, até, vamos dizer assim, parece que está desconexo, mas não. Deus pensa o início, o meio e o fim de todas as coisas, tá bom? Como eu estou fazendo toda a lição, tá, desse trimestre, eu estou aqui trazendo uma dica para você aplicar aí na sua classe de escola dominical para melhorar as suas aulas, tá? Para melhorar a dinâmica aí com seus alunos. Hoje eu tenho uma explicação muito legal, eu tenho aqui uma dinâmica para você fazer com seus alunos interessantíssima. E é muito importante que você me acompanhe aqui no vídeo, porque eu quero depois facilitar a sua vida. Eu quero dispor para você um PDF que vai te ajudar a aplicar essa dinâmica, tá bom? A ajudar a aplicar essa dinâmica aí na sua escola dominical. Não sai daí, assista esse vídeo, porque eu quero dar isso de presente para você, essa dica. Quero passar para você essa informação interessante, tá? Então nós estamos falando de um mistério que foi revelado e você pode, por exemplo, abordar como isso surge no coração de Paulo como prisioneiro de Cristo, né? Mas havia um propósito de Deus, porque mesmo a prisão não fez com que Paulo olhasse e percebesse assim, tipo assim, não tem como eu cumprir os propósitos de Deus, não tem como eu cumprir os planos de Deus, haja vista que eu estou preso. Não. Para Paulo, a prisão jamais foi empecilho. Para Paulo, a prisão jamais foi uma barreira para ele exercer de forma tão exitosa o seu ministério, aquilo que Deus designou para que ele fizesse. Então, é interessante saber que Paulo agora é um instrumento de Deus para essa revelação. Depois ele se torna embaixador. Qual é a intenção de um embaixador? O embaixador ele se estabelece num outro território, num outro país, com o intuito de ir ali naquele país
buscar o que aquele país tem de melhor, ou levar para aquele país o que o seu tem de melhor, estreitar relações, promover diplomacia. O embaixador tem essa função. Então Paulo agora se torna embaixador desse mistério. Até então não revelado, mas agora é revelado. Então ele se torna embaixador para os gentios, ou seja, ele como recebendo toda essa orientação de Deus, agora tem por objetivo levar esse conhecimento, levar essa palavra, levar essa mensagem, desvendar esse mistério, abrir esse presente para os gentios. Olha, vocês não conheciam, mas agora vocês conhecem. A mim foi dado o privilégio de dar a você essa informação. Então, agora vocês obtêm essa informação. Então, Paulo se torna embaixador para as outras pessoas, para os outros povos, para outras nações, o que Deus já havia planejado ali desde a fundação do mundo, aquilo que já era plano de Deus. Então, ele se torna embaixador dessa mensagem. E Paulo também passa como dispenseiro. Para a gente entender essa função de despenseiro, tá? A gente tem que lembrar da dispensa, né, que nós temos em casa, ou que mais antigamente se tinha, né, um local da dispensa, ou seja, onde você guardava os alimentos, os produtos, onde ficava armazenado coisas que depois, de tempo em tempo, aquilo era buscado para ser administrado. Então, busca na dispensa arroz, busca na dispensa o feijão, pega da dispensa o açúcar. Era da dispensa que se tirava o que era necessário para ir, então, administrar. Então, Paulo agora é um dispenseiro, ou seja, Deus deu a ele a função de ir lá na dispensa celestial, pegar esse mistério chamado igreja, desvendar esse mistério e fazer com que outras pessoas recebam essa mensagem. Veja bem, então, o que é ser um dispenseiro. Isso é muito importante. Não saia daí, que eu tenho essa dica para você. Muito importante, eu quero que você preste atenção. Aí, no tópico 2 da lição, diz que Paulo se tornou ministro dessa revelação divina. Então, nós entendemos que por um tempo esse mistério teve oculto. Agora, a igreja não é mais um mistério hoje. Tá? Então, essa palavra mistério, no original, não subentende algo que se mantém em oculto. Mistério é aquilo que por um determinado tempo, se ocultou, mas que em um outro determinado tempo será revelado. Por exemplo, parte de um conhecimento que se manteve guardado, que depois se passa. Né? Os oráculos sagrados, as profecias, os mandamentos, aquilo que, de certa forma, era guardado para depois ser revelado. Então, isso é que é mistério. Então, agora, a igreja de Cristo não é mais esse mistério, ou seja, não está mais guardado debaixo de sete sábios. Por quê? Porque Deus tem o desejo de revelar isso ao mundo. Então, esse mistério foi revelado. E aqui vai falar sobre a natureza desse mistério, né? E depois fala da humildade e seriedade de Paulo diante desse mistério. Então, qual é a natureza desse mistério? Esse mistério foi revelado, é alcançado, e Cristo, né, através da sua mensagem, do seu evangelho, estabelece esse evangelho. Depois, em Atos dos Apóstolos, a igreja se torna inaugurada. Então, nós temos a compreensão do que é a igreja hoje. Tá? E depois vai falar sobre as riquezas dessa revelação. Né? O mistério revelado no Novo Testamento, depois o propósito de Deus já estabelecido para esse povo, para essa igreja, qual é o propósito de Deus, e falar acerca das riquezas insondáveis. Insondável quer dizer que não se pode medir, não se pode calcular. Insondável quer dizer algo que tão profundo que não se pode extrair totalmente. Tá? Então, Deus tem tanta riqueza, a natureza rica de Deus é tamanha que não se pode de forma alguma interromper, não se pode de forma alguma atrapalhar, não se pode de forma alguma impedir
ou esgotar, a verdade, a palavra. Não se pode de forma alguma esgotar as riquezas de Deus, pegar toda a riqueza de Deus, porque quanto mais você descobre, quanto mais você tem, quanto mais você observa, mais ainda você tem a observar, mais ainda você tem a descobrir, mais ainda você tem a receber. Essas são, então, as insondáveis riquezas de Deus. Muito bem, dado esse patamar aqui, eu quero então passar agora para a parte da revelação, ou seja, daquilo que eu vou passar para vocês de dica, de informação, o que eu vou passar para vocês de orientação para que vocês façam aí na classe da escola dominical e sejam bem-sucedidos na sua aula. Eu só estou sentindo falta do feedback. Se você fizer implantar isso na sua escola dominical, depois vem aqui no canal e me diz como foi essa experiência, como foi a aplicação dessa experiência. É muito importante o seu comentário, é muito importante a sua participação, tá bom? Então, nós vamos agora, eu vou mudar aqui a tela para que você tenha aqui, então, possa olhar, tá? E olhando, perceber o que eu vou fazer aqui de dinâmica para a sua aula de escola dominical. Então, é só um pouquinho que eu já vou virar a tela aqui e você vai poder me acompanhar no que eu vou aqui fazer, tá bom? Então, vamos lá, vamos virar a tela aqui do nosso dispositivo. Pois bem, queridos, nós vamos agora então aí passar para a parte que eu prometi para os irmãos, que é uma dinâmica que os irmãos poderão fazer aí nas suas escolas dominicais, aí na sua classe. Quais são os materiais que são aí os materiais que você deve utilizar? Uma folha, tá, de ofício, uma caneta, só isso, tá? Uma folha e uma caneta já é o suficiente para a gente praticar e fazer aquilo que a gente tem por objetivo, tá bom? Então arrume aí quantidade de alunos, por exemplo, se você tiver 5 alunos, 5 folhas, 8 alunos, 8 folhas, 10 alunos, 10 folhas, conforme o número de alunos você consegue uma folha de ofício, pode ser folha de caderno também, que você vai destacar. O importante é fazer, não ser empecilho para que você faça aí essa dinâmica interessante, tá bom? Então, material, folha e caneta. Eu vou disponibilizar para vocês em PDF, e aí quem quiser depois tem que me pedir, tá? Tem que solicitar pelo WhatsApp, 51 997 17 02 47, me pede pelo WhatsApp que eu vou mandar para você um PDF. O PDF, ele já vai ter o desenho que nós vamos fazer aqui, tá bom? Eu já vou mandar para você a folha com o desenho, não com a aplicação total da dinâmica, mas pelo menos com o desenho já para você pular essa etapa de os irmãos terem que desenhar essa folha aí, tá bom? Então, a folha já vai ter o desenho. Qual o desenho que nós vamos ter nessa folha? Nós vamos ter um desenho, tá? O desenho da igreja. Então, nós vamos fazer aqui bem de mão livre, tá? Não precisa ser chique. Aquele tipo de casinha que nós já temos costume de fazer, tá? 2 linhas atravessado embaixo. Eu vou fazer de forma bem rústica aqui, irmãos, para os irmãos verem que não tem mistério. Ó, um quadradinho. Aqui a gente vai fazer a torre da igreja, né? Como se fosse fazer uma casa mesmo, tá? Olha só, muito simples, muito simples mesmo. E aí vamos fazer aqui, ó, a outra parte, né? Da casa, ó, emenda ali essa linha, tá? Ó. Agora, vamos fazer o telhado, tá bom? O telhado da igrejinha, que é uma outra linha reta aqui em cima, ó. E minha caneta parece que resolveu falhar. E desce aqui, ó. Tá? Desculpa ser bem rústico assim, mas é só porque os irmãos entendam. Minha caneta resolveu não escrever bem agora a hora que eu preciso, ó. Tá vendo, irmãos? Se você quiser colocar uma cruzinha aqui em cima para falar que é uma igreja, tá? Nossa igreja evangélica não tem costume da cruzinha. Então isso é só para simbolizar mesmo, tá bom? Uma simbologia. Qual é a minha proposta? Pede para eles fazerem, se você não quiser pegar essa folha, que eu já vou mandar com essa casinha, você pode fazer assim mesmo, tá? Pedir eles para desenharem essa casinha.
qual é a nossa proposta? Como a igreja foi um mistério revelado, a igreja foi um mistério que Deus deu a Paulo a possibilidade de revelar, nós vamos pensar na igreja como ela se forma hoje, tá? Então você peça aos alunos, por exemplo, para colocar aqui nessa fachada da igreja, quem é o cabeça da igreja, tá? Cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Ah, é o pastor? Não. O pastor não é o cabeça da igreja. Segundo o que diz a palavra de Deus, Jesus é o cabeça da igreja. Então você coloca aqui bem na fachada que Jesus é o cabeça da igreja, tá? Uma vez que Jesus é o cabeça da igreja, então ela é o corpo de Cristo, né? Então a igreja, esse mistério que Paulo agora está revelando, é o corpo de Cristo. Veja que interessante. E aí depois, você pode colocar, nessa parte aqui, você vai colocar quais são, então, as hierarquias que compõem a igreja hoje, tá? A hierarquia. O que é a hierarquia? São os cargos e ministérios que se compõem a igreja de hoje. Então, por exemplo, você vai colocar o pastor, aí coloca o nome do pastor da igreja. Minha caneta, ó. Presbítero, minha caneta tá uma benção. Então aqui na hierarquia você vai colocar o pastor, depois você vai colocar o presbítero e aqui por diante, tá? Você vai colocar as hierarquias: pastor, pastora, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores, tá? Então você coloca aqui mais ou menos como ficaria a hierarquia dentro da igreja, da sua congregação aí. E aqui nessa parte, tá? Nós vamos escrever os ministérios. Ministérios, tá bom? Então nessa parte aqui, nós vamos elencar quais são os ministérios que estão inseridos dentro da igreja, tá? E aí, quantos ministérios houver na sua congregação, tá? 5, ó. Pode colocar aqui CIB, Círculo de Oração, Gideões, que é dos homens, Ministério de Casais, Escola Dominical, grupo, Evangelismo, Missões. Então, tudo que compõe de ministérios, você vai preencher desse lado da igreja, tá? Com seus alunos. Gente, é muito legal essa dinâmica, porque você vai entender que essa igreja aqui só passou a ser entendida como é hoje por causa da revelação. Porque fomos revelados através daquilo que Deus deu ao apóstolo Paulo para que a gente conhecesse. Então, na composição da igreja hoje, nós temos os ministérios com crianças, com adolescentes, com jovens, ministérios com casais, o evangelismo, missões, ensino, tá entendendo? Então, nesse lado aqui você coloca os ministérios, aqui em cima você coloca que Cristo é o cabeça e aqui você coloca a hierarquia, né? Quais são as hierarquias da igreja? Quem é o pastor, quem é o presbítero, quem é o diácono, quem é o cooperador, entendeu? Então nessa parte aqui você pode inserir a hierarquia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa dinâmica. Eu vou deixar em PDF para vocês vou deixar um PDF de uma casinha assim, ó, vazia, tá? Sem essas nomenclaturas aqui. Eu vou disponibilizar para vocês, é só vocês baixarem, depois mandar imprimir. E se já quiser levar pronto a igrejinha, tu pode levar pronto e deixar só para eles preencherem na hora esses ministérios e aqui essa parte, tá bom? Então eu acho que é uma dinâmica que dá para fazer aí ela rapidamente em 10 minutos, tá bom? Se tiver que desenhar, alguns têm dificuldade de desenhar, então pode ser que demore um pouquinho mais. Mas você pode ter esse tempo, porque isso aqui eles não vão esquecer. Isso aqui é um tipo de dinâmica que fixa bastante o ensino na mente deles. Eles vão lembrar que um dia eles tiveram que desenhar uma igrejinha, que escreveram alguma coisa. Eles vão levar essa folha para casa, né? Depois, se quiser, eles pedir para pintar bonitinho. E depois, se você tiver um lugar na igreja que você possa expor essa obra dos irmãos, isso é só sugestão. O importante é a gente dinamizar, a gente tornar a aula dominical mais atrativa para nossos alunos, tá bom?
Que Deus te abençoe do nosso vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal Ouvir pela Palavra. Não esquece de dar um joinha, de dar um comentário, de depois que você aplicar essa dinâmica, dizer como que essa dinâmica foi aí para a sua escola dominical, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e nos vemos aqui no nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos.